Reflexão de 2023. São Bonifácio, Bispo e Mártir, memória. Segunda-feira, cor litúrgica, vermelho. Santo do dia, São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, ano 756, e justamente a Alemanha, que foi sempre uma nação importante na conversão e o cristianismo na Europa, e também pela Ásia, fora, na região também da Rússia. Então, a Alemanha se coloca aí como um grande país, uma grande nação, que nos anos 700 até os anos 1000, interferindo demais, beneficamente, para a conversão das pessoas ali naquela região. São Bonifácio, ele que dedicou a sua vida à conversão das almas e o anúncio de Jesus Cristo, rogai por nós. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. O responsório de hoje está no Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está no livro de Tobias, capítulo 1, de 3 a 8. Fala assim: Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, do país dos assírios. Então ele está falando de um tempo da deportação, quando grande parte de Israel, Nabucodonosor vai lá, destrói o templo, destrói todos e mantém presos, e eles são deportados para uma outra região. No dia de nossa festa de Pentecoste, que é a festa das 7 semanas, preparam um excelente almoço, e reclinei para comer. Quando puseram a mesa, com numerosas iguarias, disse a meu filho Tobias: Pai, filho, vai procurar entre os nossos irmãos deportados em Nínive alguém que de todo o coração se lembra do dia do Senhor e traz-o aqui para comer comigo. Então nós temos aí dois problemas detectados. Primeiro, que já existia em Nínive bastante gente deportada, ou seja, pessoas que foram vendidos ou como escravo ou proibidas de voltar e cultuar o templo em Israel. Mas mesmo passando por essa dificuldade, alguns se perderam na fé, alinharam suas posturas também com alinhamento completamente pagão. Então o Tobit pede ao pai para procurar alguém que fosse deportado e que ainda se lembrasse do Deus Todo-Poderoso e que não tivesse condições de celebrar a festa de Pentecostes. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre os nossos irmãos e voltou dizendo: Pai, pai. Eu respondi: O que há, meu filho? Ele me falou: um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá estrangulado. É porque as autoridades de Nínive, eles decretaram que ninguém, os judeus não seriam mais sepultados, tá? Aquele corpo deveria ser jogado no lixo, mas não, sepultamento estava proibido. Levantei-me de um salto, deixando meu almoço sem prová-lo, tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o nas dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas em Betel: Vossas festas se transformarão em lutos e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Isso o profeta Amós teria profetizado antes da deportação, lembrando que sem Deus é difícil viver. Já é complicado viver com Deus. Sem Deus é impossível. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Veja que, para a ordem que foi dada em Nínive, Tobit, então, cometeu um grande crime. Já, aliás,
já teria sido quase preso por isso e entrou em fuga, né? Meus vizinhos zombaram de mim dizendo, ele ainda não tem medo, já foi procurado para ser morto por esse motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tobit andava nos caminhos da verdade e da justiça, dando a seu exemplo ao seu filho Tobias. E também falamos de Tobias. Tobias também andava nos caminhos da verdade e da justiça. Isso nos faz lembrar do santo de hoje, São Bonifácio. Também com muita dificuldade. Evangelizar na Alemanha dos anos 700 até 800 era muito complicado. Aliás, foi muito complicado evangelizar na Alemanha. O resultado dessa evangelização trouxe também o martírio, trouxe também a morte prematura a São Bonifácio, devido a tanto desgaste. Mas queremos louvar a Deus e bendizer o Senhor, porque essa santa palavra nos faz lembrar que a vida, embora tenha os seus desafios, aqui aprendemos com Tobias, o seu filho, que mesmo em perseguição ou incompreensão daqueles que se afastam do Senhor, procurando até nos matar, devemos continuar firmes no propósito de resgatar almas para o Senhor, pois o Senhor vem e julgará os vivos e os mortos. Amém. Evangelho está em Marcos capítulo 12, de 1 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando de parábolas. Nós queremos lembrar que no capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém sobre uma jumentinha e todos aclamam, Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Então Jesus agora está visitando o templo e todos sabem que essa chegada em Jerusalém significava, principalmente Jesus estava explicando isso aos apóstolos, que significava morte e morte de cruz. Mas Jesus aqui já está combatendo frente a frente com os doutores da lei, mestres da lei e ancião, que já estavam procurando uma forma de matar Jesus. Então Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando uma parábola. Aí ele contou, um homem plantou uma vinha e cercou-a, fez o lagar, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber parte do fruto da vinha. Aqui ele está fazendo uma parábola e nós temos que entender que é o próprio Deus, né, que prepara Israel para ser uma nação de sacerdotes para o mundo. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, quando também nas Escrituras, os profetas, também nas Escrituras, os patriarcas ou outros profetas que Deus mandava a Jerusalém para lembrar da natureza daquele povo que foi separado do mundo para gerar Jesus Cristo. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram, assim como fizeram com os profetas. Então o dono mandou ainda mais outro e eles mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, maltratando outros e até matando alguns. Restava-lhes ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o seu filho, até os agricultores pensando, eles respeitarão meu filho, como foi Jesus, que se fez homem e habitou no meio de nós, exatamente aqui, ali em Jerusalém, mas em Israel. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Jesus já falava nessa parábola da natureza da sua morte. Depois no versículo 9, que ele pergunta, que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste as Escrituras?
a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante da construção, isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, realmente, nas Escrituras estava falando que a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, seria o próprio Cristo, seria o próprio Senhor. Que quando o Senhor estivesse visitando o seu povo, o povo não o reconheceria. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a principal pedra da construção de um novo tempo, de uma nova história, de um novo caminhar do Santo Evangelho. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola nos coloca em duas decisões que nós temos que tomar. Ou nós acolhemos Jesus, ou nós somos esses agricultores que espancam os seus profetas e matam o seu filho. Já fazemos isso. Se você for olhar neste mundo onde o Cristo fala à sua igreja, ide, evangelizai, dentro da missão da igreja de evangelizar, muitos e muitos que se colocam na missão, que se doam à missão, são tratados exatamente assim. Ou são expulsos, ou são machucados, e muitos são mortos. A realidade do Nordeste da África, quando a comunidade cristã tenta evangelizar, são mortos. Ali, na Coreia do Norte, só de falar que é cristão, são mortos, perseguidos, presos. Então nós estamos dentro de uma realidade. Fora isso, dessa realidade cruel de assassinar, de dar pedrada, de dar paulada, né, de tentar contra a vida, nós temos as outras perseguições. E o que mais entristece o coração é o que nós, de Jesus Cristo, é o que nós vemos na primeira leitura. É quando Tobit sai em Nínive para buscar alguém que ainda compreende a natureza de comemorar e celebrar Pentecostes, e não acha ninguém. O seu filho Tobias volta de mãos vazias, né? Realmente não tem, pelo menos na região próxima ali de Tobit, alguém que ainda celebre Pentecostes. Então essa é uma forma também de matar em nós a esperança da salvação, rejeitando Jesus, rejeitando os seus ensinamentos, rejeitando a palavra de Deus em nós. Queremos pegar o outro caminho, ser aquele agricultor que aceita o filho, que aceita os empregados do mestre, que aceita e que acolhe e que ouve a palavra, pois Jesus vem e há de julgar os vivos e os mortos. E queremos estar de pé diante do Cordeiro que vem para nos anunciar a salvação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero que você se coloque agora no lugar de Tobias, filho de Tobit. É necessário sair às praças, às regiões, olhar para a nossa família, para resgatar na memória dos nossos amigos e daquelas pessoas que nos confiou Deus, a necessidade de honrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, honrar o nosso batismo, através do conhecimento da nossa missão de resgatar almas para o Senhor. Seja você um profeta para Deus. Te convido agora a multiplicar nas suas redes sociais esta pregação para que você engrosse a voz daqueles que querem anunciar a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.